E o ministro da Ciência e Tecnologia afirma que Jair Bolsonaro prometeu estudar, recompor 565 milhões de reais do orçamento da pasta. Em audiência na Câmara, nesta quarta-feira, Marcos Pontes voltou a declarar que foi pego de surpresa pelo corte. Como eu já coloquei publicamente, até eu fui pego de surpresa e falei até com o presidente sobre isso. Ele também foi pego de surpresa, vamos dizer assim, por isso ele também falou, para pedir ajuda para a recuperação desses recursos, e ele prometeu que vai ajudar, mas eu não quero discutir o mérito da utilização do recurso nos outros ministérios, mas vamos falar com relação à ciência e tecnologia. Primeiro que recurso para ciência e tecnologia não é gasto, é um investimento. Marcos Pontes revelou aos deputados que conversou com o presidente Jair Bolsonaro nesta terça-feira. De acordo com o ministro da Ciência e Tecnologia, existe chance de o governo reconsiderar o corte no orçamento. Realmente eu fiquei muito chateado com isso, como eu já tinha expressado isso, né? Eu já conversei dentro do governo, obviamente, sobre isso, né, para que seja reposto. Conversei também com a ministra Flávia, da Segov, e eu vi que eles prometeram que isso aí vai ser reinstituído, né? Não é muito, se for levar em conta 600 e poucos milhões, no contexto geral, não é um recurso alto, mas é um recurso essencial e que trata de coisas estratégicas. Marcos Pontes reclamou da decisão do próprio governo que pediu ao Congresso na semana passada que fizesse o corte de 565 milhões de reais. O recurso iria para a principal fonte de fomento à pesquisa no país, o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. A pedido do Ministério da Economia, cerca de 86% do valor previsto foi congelado. A preocupação de Marcos Pontes é com projetos como centros de vacinas, energias renováveis e desenvolvimento de pessoas raras. São 15 horas e 21 minutos e nós vamos continuar nesse tema. Nós vamos conversar agora com o Paulo Pozonoff, que é comentarista aqui da PAN. Paulo, boa tarde. Boa tarde, Denise. Boa tarde a todos. Bom, Paulo, vamos começar falando dessa situação, né? Porque nós tivemos recentemente uma liberação daqueles recursos que estavam contingenciados pelo governo, porque a arrecadação está crescendo, a economia cresceu mais do que o esperado, né? A gente tem uma melhoria de curto prazo das contas, as preocupações são relativas ao que vai acontecer no ano que vem, não é? Mas em relação a este ano, se teve essa liberação, poucos ajustes tendo de ser feitos. Como é que você viu esse corte exatamente na ciência e tecnologia, nesse momento que a ciência tem se mostrado tão importante? Denise, eu acredito que exista embutido nessa notícia uma narrativa, né, um reforço daquela ideia de que a gente vive sob um governo negacionista, terraplanista, que não se importa com a ciência. Então, um corte aí de 600 milhões, que como o próprio ministro disse, né, ele disse que é essencial, mas no contexto geral não é muita coisa, e cria-se uma celeuma enorme. Eu tive cuidado hoje de dar uma olhada para onde foi remanejado, na verdade, esse dinheiro. E aí tem lá vários projetos que o governo entende que é prioridade. Eu acredito que o público tenda a concordar com isso, que são ali 150 milhões, por exemplo, foi para um programa de carro-pipa. Aí também tem bolsa de estudo, tem projetos de infraestrutura. Então a gente vive num país onde o recurso ele é escasso, então o governo precisa aí alocar esses recursos da forma que ele acha melhor. Então não é também, eu não vejo, claro que é péssimo toda notícia de corte, aí, investimento em ciência, principalmente em educação, né, que se tornaram duas grandes vacas sagradas, e você não pode questionar nenhum corte de recursos ou nem as medidas nessas áreas que você parece um negacionista, um terraplanista. Mas a gente tem que entender também que a gente está num país que tem outras prioridades. Me chamou muita atenção, Denise, 150 milhões realocados aí para carros-pipa. E eu também fui ver a área de atuação, né, desse Fundo Nacional de Desenvolvimento Tecnológico e Científico. E até na própria página desse fundo, eles se orgulham lá dos projetos que eles financiaram ao longo dos últimos 30, 40 anos,
e está lá o avião Tucano da Embraer, mas também está o Museu do Amanhã, que é uma grande peça de propaganda, meio malthusiana, inclusive, e tem também, por exemplo, o exoesqueleto lá do Nicoleles, né, que foi aquele fiasco ali na Copa do Mundo de 2014. Então não é necessariamente um remanejamento mal feito de recursos. Na verdade, que a gente viu que o próprio ministro está reclamando, já cobrou do presidente Bolsonaro, acha que é possível o presidente interferir nessa questão para mais liberação de recursos. Agora, Bolsonaro, em relação, você falou dessa questão de negacionismo, o presidente Bolsonaro, mais uma vez, falou sobre vacina. Nós vamos conferir o vídeo e depois voltamos a conversar. No tocante à vacina, eu decidi não tomar mais a vacina. Eu estou vendo novos estudos, eu estou com... a minha imunização está lá em cima, IgG está 991. Para que eu vou tomar uma vacina? Seria a mesma coisa que você jogar na loteria R$10 para ganhar 2. Não tem cabimento isso daí. Agora, essa sanha de comprar vacina, eu não sou contra a vacina, tanto é que só em dezembro do ano passado eu assinei uma medida provisória de R$20 bilhões para comprar vacina. E hoje em dia, praticamente... todo mundo já tomou pelo menos a primeira dose. Agora, exigir a vacina, parece que cheira o mercado, esse negócio aí. A imunidade para a gripe não está muito boa, né, Paulo? A gente viu que o presidente ele tá com o jeito que está gripado, pode não ter nada a ver com o coronavírus, isso é uma brincadeira mesmo, mas é a posição dele, né? No final de semana ele reclamou que não pôde assistir jogo, depois o Santos falou que não sabia que ele queria assistir o jogo lá, não tinha essa informação, mas é uma posição diferenciada no mundo, a postura do presidente Bolsonaro, né? Denise, assim, essa tossidinha aí foi bastante interessante mesmo no meio da declaração do presidente, mas essa notícia, para mim, ela tem 3 aspectos, né? Primeiro que ela é um prato cheio para a oposição. A partir do momento que o presidente se manifesta, diz que não vai mais se vacinar, aí a oposição aproveita e usa aí esses slogans, né? Eu odeio esses slogans, negacionista, terraplanista. Eu acredito que o presidente ali tenha liberdade, né? Tem informações e tem liberdade de tomar decisões de acordo com as suas informações. O que me traz ao segundo ponto dessa notícia, que é justamente uma questão, a vacinação no mundo inteiro se tornou uma questão de liberdade individual. Ainda mais com essa controvérsia, né? Esse imbróglio todo que é muito difícil de esmiuçar. Todo dia tem notícias diferentes sobre a capacidade da vacinação de impedir transmissão, ou até mesmo de impedir mortes, de reduzir a gravidade da doença. Está tudo muito confuso ainda. Então é uma decisão pessoal de se vacinar ou não. Eu me vacinei, tomei as 2 doses. Se tiver que tomar uma terceira, tomo também, mas enfim, é uma decisão minha. E o terceiro ponto dessa notícia é o que mais me intriga, né? Qual a influência disso? Então, assim, por que o presidente se manifesta a esse respeito nesse momento e qual a consequência dessa manifestação? Me parece que a gente está numa discussão muito estética sempre, de gente querendo que o presidente Jair Bolsonaro, que foi eleito, né? A gente sabe que tem as especificidades da eleição dele, então ele tem uma relação diferente com o que a gente entende por decor e tudo mais, mas me parece que as pessoas acreditam que a palavra do presidente tem uma influência gigantesca na decisão das pessoas. E para mim é muito difícil concordar com isso, e também vai contra aí até as pesquisas de opinião, né? A gente já comentou aqui, a Jovem Pan noticia sempre as pesquisas que mostram que o presidente Jair Bolsonaro conta com uma reprovação recorde. Então me custa acreditar que, se existe mesmo essa maioria aí que reprova tão enfaticamente o governo, eles vão se deixar influenciar pela postura particular, né, do cidadão aí, Jair Messias Bolsonaro, em relação à vacinação toda.
Dá mais margem, como você falou, para críticas mesmo, bem nessa fase final da conclusão dos trabalhos da CPI da Covid, né, em que uma das críticas é também a posição do presidente em relação às vacinas. A gente viu o Ministério da Saúde, inclusive, já definindo um cronograma aí para continuidade. Você falou de primeira dose, segunda dose, terceira dose de reforço. Provavelmente vamos ter, e daqui a algum tempo, no ano que vem, pode ter a necessidade de mais um reforço, não é? Nós tivemos algumas vacinas excluídas, também teve alguma polêmica em relação a isso, mas o Brasil vai ter que lidar com essa situação da pandemia por mais um bom tempo, e aí o presidente, é o que eu falava, ele vai na contramão de outros dirigentes que fizeram questão de sair na foto tomando a vacina, né, no mundo todo quase, né, nós vimos a conversa dele com Boris Johnson, inclusive, né, no exterior causa estranheza e tem essa limitação mesmo de trânsito, porque a gente está vendo os Estados Unidos liberarem o Brasil desde que se tome vacina, nós estamos vendo outros países também, o Brasil também está liberando a entrada de estrangeiros de alguns países onde havia o rigor maior pelo risco das variantes, não é? Então começa a haver um intercâmbio maior, mas muito relacionado à vacina, que não é apenas contra coronavírus, a gente tem vários países que colocam exigências de outras vacinas também, não é, Paulo? É uma escolha política, a meu ver, é bastante questionável, né, do ponto de vista eleitoral aí para o presidente. Eu tenho a impressão, Denise, com essas declarações, com as declarações aí do fim de semana também, que o presidente ele opta por seduzir ainda mais um público que já é bastante cativo, né? Um público eleitor ali que é bastante cativo e que gosta do que ele fala, independentemente do que ele fala. Me parece que o presidente Jair Bolsonaro desistiu de conquistar aquele eleitor em potencial ali para a reeleição em 2022, que é um eleitor mais moderado. Me parece, eu não consigo compreender, é uma coisa assim sobre a qual eu me debruço, sendo bem sincero, que eu não consigo entender essa estratégia eleitoral de só apelar para o público que já é cativo. A gente tem aí uma parte do eleitorado que não vê com bons olhos esse tipo de declaração do presidente, e eu acho que ele deveria se esforçar em conquistar esse eleitorado se ele pretende ser reeleito. De repente, eu não estou nem dizendo mudar de ideia, né, porque me parece que essa decisão, até envolvendo liberdade de vacinação, é uma decisão que envolve certos princípios, mas de repente o silêncio pode ser uma arma retórica importante para o presidente Jair Bolsonaro. Ainda mais quando se vê o índice de adesão da população à vacinação. Tem muita gente que está devendo ainda com atraso na segunda dose, mas a gente teve um nível de adesão altíssimo, muito superior ao de outros países. Não, é ótimo o nível de adesão no Brasil, né? E com isso também os números mostram aí, hoje o Imperial College, que é sempre muito pessimista, né? O Imperial College de Londres mostrou divulgou que a transmissão do coronavírus no Brasil é a menor aí desde 2020 também. 0,6, né? Oi? 0,6 apenas. Pois é. E a pandemia vai perdendo força, o que também ajuda aí, no final das contas, o presidente. Por isso que eu não entendo ele levantar esse tipo de questão agora, porque a CPI da pandemia também está na reta final. A gente vê que os senadores ali até desistiram de ouvir o ministro da Saúde, porque percebem que não é um bom momento para eles, porque o ministro da Saúde iria lá na CPI para mostrar os bons números também da vacinação, né? Até o Rio de Janeiro já estuda flexibilizar o uso de máscara, já tem Carnaval e Réveillon sendo programado. Então, é um bom momento politicamente, digamos assim, para o presidente Jair Bolsonaro nessa questão toda envolvendo a pandemia. Não faz sentido, ao meu ver, suscitar esse tipo de polêmica nesse momento. É isso, ouvimos o Paulo Pozonoff. Paulo, muito obrigado, uma boa tarde. Boa tarde, Denise. Boa tarde a todos. Até mais.